Olá pessoal, na videoaula de hoje iremos realizar a correção da atividade do dia 13 de maio de 2021. Vamos iniciar. Questão 6. Se Thales esfregou o âmbar na pele de um animal, qual deles ficou eletrizado negativamente? O âmbar ou o animal? Pronto, na aula anterior nós vimos que no processo de eletrização por atrito, de corpos de naturezas diferentes, um tende a passar elétrons para o outro. Aquele que perde elétrons fica eletrizado positivamente e aquele que ganha elétrons fica eletrizado negativamente. E para classificar é melhor discernir quem vai ficar com carga negativa ou positiva, nós temos a chamada série triboelétrica. Na série triboelétrica, nós temos os materiais que são mais propensos a perder elétrons e os materiais que são mais propensos a ganhar elétrons. Então, nós temos aqui exemplo: a pléstiga, vidro, mica, marfim, lã, pele de gato, que se assimila, né, à pele de animal, seda, papel, âmbar, plástico. Então, a questão: se Thales esfregou o âmbar na pele de um animal, qual deles ficou eletrizado negativamente? Então, bora lá. No caso, se eu esfregar a pele de animal, que se equipara à pele de gato, ao âmbar, quem vai ficar negativo? Como a pele de gato está mais acima, tende a ficar positivamente, ou seja, perder elétrons para o âmbar. O âmbar, como está mais abaixo, ele tende a ficar eletrizado negativamente. Portanto, a alternativa correta, a resposta correta é o âmbar. O âmbar tende a ficar eletrizado negativamente. Então, o item 6 está respondido. Vamos para a próxima questão. Considere as afirmações. Item 1. Um corpo ao ser eletrizado ganha ou perde elétrons? Verdadeiro ou falso? Verdade. Um corpo, quando ele está eletrizado, significa dizer que ele perdeu ou ganhou elétrons, ou seja, está com excesso ou com falta de elétrons. Quando ele está neutro, ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Portanto, item 1 é verdadeiro. Item 2. É possível eletrizar uma barra metálica por atrito segurando-a com a mão, pois o corpo humano é de material semicondutor? Falso. O corpo humano é condutor de energia. Então, se você tentar eletrizar uma barra de ferro com seu corpo, como a barra de metal ela é bom condutor, esses elétrons vão transferir para seu corpo e seu corpo vai servir de aterramento ligando à Terra. Então, esses elétrons vão passar pelo seu corpo e chegar até a Terra. Por isso que levamos choque, porque o nosso corpo é bom condutor de eletricidade. Então, item 2 é falso. Item 3. Estando inicialmente neutros, atrita-se um bastão de plástico com lã e, consequentemente, esses dois corpos adquirem cargas elétricas de mesmo valor absoluto e naturezas de sinais opostos. Será que o item 3 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O item 3 ele enfatiza o princípio da conservação de cargas elétricas, que consiste no seguinte: em um sistema isolado de corpos eletrizados, a soma algébrica das cargas de todos os corpos permanece constante. É isso que ocorre no processo de eletrização por atrito. Ao atritar nessas condições o plástico com a lã, como eles são, por assim dizer, isolantes, ou seja, tem dificuldade de passar por o corpo humano que é bom condutor, eles vão se eletrizar. Um vai perder elétrons, o outro vai ganhar elétrons, mas na soma total, como um ganhou e o outro perdeu, nesse sistema isolado, eles vão manter o mesmo valor absoluto, porém, um vai ficar positivo e outro negativo, ou seja, com cargas e sinais opostos. Questão, item 3, perfeito. Aí ele pede, aponte as afirmações verdadeiras. No caso, como a gente já sabe que é mais de uma, então item 2 e 3 são verdadeiras. Item 1 e 3 são verdadeiras. Somente a questão, o item 2, que é a falsa, porque ele afirmou que o corpo humano é
material semicondutor. Semicondutor é os materiais do silício. Os semicondutores são o silício e o germânio. Vamos passar para frente. Item 10. 3 corpos A, B e C estão eletrizados. Se A atrai B e este repele C, o que podemos concluir em relação às cargas de A e C? Então, para responder essa questão, vamos fazer o anagrama. Então, ele diz que tem 3 corpos, A, B e C, eletrizados. Todos os 3 estão com cargas. Pode ser tanto carga positiva quanto negativa, mas ele não aborda. Mas ele diz o seguinte, ó, se A atrai B, então vamos fazer a condição. Se a esfera, o corpo A atrai o corpo B, ó, pelo princípio de atração e repulsão, cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Então eu posso dizer, ó, como se A e B se atraem, elas têm cargas de sinais contrários, cargas de sinais diferentes. Aí ele diz, se A atrai B e este repele C. Então, e este é B, no caso é B. E B repele C. Então, B repele C. Se B repele C, eles têm cargas de mesmo sinal. Ou podem ambos ser cargas positivas, a B e C positiva, ou B e C pode ser negativa, mas tem mesmo sinal. Isso eu posso afirmar, que tem mesmo sinais iguais. Pronto. Aí, o que podemos concluir em relação às cargas de A e C? Ora, se A e B têm sinais contrários e B e C têm sinais iguais, então o que é que vai acontecer? Se B e C têm sinais, A e B se atraem e B e C se repelem, e B e C têm sinais iguais, então A e C também vão se atrair, porque B e C são iguais. Ó. Se B atrai A, C também atrairá A, porque tem mesmo sinal, sinais iguais. E se A e C se atraem, elas têm sinais contrários. Portanto, podemos concluir que A e C têm sinais contrários. Então, item 10, questão 10 está respondida. A e C têm sinais contrários. Questão 11. Considere duas esferas metálicas idênticas, A e B. Então, elas têm mesmo tamanho. Inicialmente, a esfera A tem carga de 4 microcoulombs e a esfera B carga de menos 6 microcoulombs. A pergunta: qual o valor da carga elétrica final em cada esfera após terem sido colocadas em contato e separadas? Essa questão eu fiz um exemplo em uma aula anterior e agora vamos responder. Processo de eletrização por contato. Então ele diz que tem A e B são iguais, né? A esfera A tem carga de 4 microcoulombs, ou seja, ela está eletrizada positivamente, com falta de elétrons. E a esfera B tem carga de menos 6 microcoulombs, ou seja, ela tem carga negativa. Pronto. Aí ele diz, qual o valor da carga elétrica final? Então, A e B vão entrar em contato, depois separados. Entrar em contato, como B é negativa, tem excesso de elétrons, e A é positiva, tem falta. Então, o fluxo dos elétrons vai ser da esfera B à esfera A. E, pelo princípio de conservação de cargas, né, nós vimos que a soma algébrica dessas cargas permanece constante. Então, vamos somar agora. Ao entrar em contato, eu vou somar a carga da esfera A mais a carga da esfera B e dividir pelo número de esferas em contato, que no caso são 2. Então, a carga da esfera A é 4 microcoulomb, a carga da esfera B é menos 6 microcoulomb, dividido por 2. Fazendo joguinho de sinal, agora saiu a física, vem a matemática, mais com menos dá menos. 4 micro menos 6 micro dá menos, conserva o sinal do maior, no caso é menos 6, e subtrai. 4 menos 6, 2. Aliás, menos 2 micro. Menos 2 dividido por 2 dará menos 1 microcoulomb. Portanto, ó, o fluxo de elétrons não B perdeu alguns elétrons para A recebeu elétrons em excesso,
e ficou, portanto, ao final com carga de menos 1 microcoulomb, carga negativa, e B não perdeu elétrons suficientemente para entrar em equilíbrio e nem ficar positiva. Ela ainda continuou com maior número de elétrons em relação a prótons e também ficou eletrizada negativa. Lembrando que sempre na eletrização por contato, ao final do contato, os corpos ficam com cargas de mesmo sinal. Nesse caso, ficaram com cargas negativas e eu posso definir através do cálculo da soma algébrica das cargas dividindo por 2. Portanto, resultado, carga final de A será igual a carga final de B, será igual a menos 1 microcoulomb. Está respondida a questão 11. Vamos para a última questão. Responda. Alternativa A. Na eletrização por atrito, criam-se cargas elétricas? Não. Não, resposta é não. Na eletrização por atrito, ocorre transferência de elétrons de um corpo para outro. Ou seja, eu atritei lá no exemplo 1, o âmbar com a pele do animal. Então, a pele do animal perde elétrons e fica carregado positivamente, e o âmbar ganha elétrons e ficou eletrizado negativamente. Quem perde os elétrons fica positivo, quem ganha elétrons fica negativo. Então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não se cria, falso. Na eletrização por atrito, criam-se cargas? Não, de forma alguma. Na eletrização por atrito, ocorre transferência de elétrons de um corpo a outro. E como é que eu sei definir isso? Através daquela série trigoelétrica, onde eu tenho a classificação dos materiais que são propensos a perder mais elétrons do que outros. Alternativa D. B. Durante a indução de um corpo condutor, ocorre transferência de cargas? Também não. A indução consiste em uma redistribuição de cargas do corpo induzido, ou seja, na eletrização por indução não há contato e nem atrito entre os corpos. Há simplesmente uma aproximação onde o indutor produz eletrização no induzido através da separação das cargas elétricas. Lembrando que o indutor, se tiver carga positiva, ele vai repelir as cargas positivas do induzido para a região mais distante do indutor, e a região mais próxima do indutor vai ficar as cargas e sinais contrários. Tá certo? Aí há uma separação de cargas e ao final do contato eles mantêm, ele volta ao seu estado natural, que é neutro. Então só há uma redistribuição de cargas elétricas. Ao final do processo de eletrização, o indutor volta ao seu estado natural. Então, está respondida a questão 12. Finalizo por aqui a correção do exercício e até outra oportunidade. Um abraço a todos.